Seja muito bem-vindo, meu nome é Pablo, esse aqui é o meu mais novo canal aqui no YouTube. Ontem nós conseguimos bater a marca de 100 inscritos aqui no canal. Você pode achar que é pouco, mas para mim é uma grande realização. A gente tinha um outro canal aqui no YouTube com mais de 50 mil visualizações. Eu tive um pequeno probleminha lá no link e a gente está com esse canal novo aqui agora. Então você que já é inscrito, meu muito obrigado. E você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para que você não perca nenhuma novidade aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre os deputados mineiros que são contra a reforma da Previdência ou então que ainda estão em fase de definição do que eles votam. Se eles vão votar a favor, se eles vão votar contra e como é que vai ficar isso daí. Então, você que se interessa por esse assunto e você que quer ajudar o seu país, continua aqui nesse vídeo porque essa é uma matéria muito importante que a gente tem para realizar. Bom, a reforma da Previdência, sem nenhuma sombra de dúvidas, é a proposta mais importante do governo Bolsonaro. E não só do governo Bolsonaro, mas sim do nosso país. Porque a reforma da Previdência, ela gera o maior déficit no governo de todos os gastos. Você pode juntar saúde, educação, segurança, infraestrutura, juntar tudo que não dá o que nós gastamos hoje com a Previdência. Então a Previdência, ela está gerando cada vez mais e está ficando um bolo maior para pagar. E o porquê disso? Eu não quero me alongar nos porquês que a reforma é importante, eu vou deixar alguns links aqui embaixo para que esse vídeo não se estenda muito. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui já imaginando que você já sabe um pouquinho sobre, mas se você não sabe, você vai assistir esses vídeos aqui que eu vou colocar aqui embaixo, depois você vai voltar aqui e vai copiar todos esses e-mails que a gente vai disponibilizar aqui, que eu vou falar daqui a pouquinho de como que vai ser feito essa cobrança nesses deputados que ainda estão em fase de definição de voto na reforma da Previdência. Então, a Previdência, como eu disse, ela gera um gasto muito grande no governo e ela sim é a principal proposta, a coisa mais importante que nós temos que fazer nesse governo atual e também para o nosso país. Por quê? Vamos lá, se a gente teve no ano passado aí um déficit de mais de 200 bilhões de reais na Previdência. Se a gente quer baixar imposto, por exemplo, se a gente quer, né, dar uma carga tributária menor aí para o consumidor, como é que você vai baixar o imposto de algo se o governo ele não está conseguindo arrecadar? O governo tem que ter dinheiro, ele não vai conseguir baixar o imposto de algum produto, por exemplo, se ele está com um gasto maior do que aquilo que está entrando. Então não tem como fazer isso. Então, para um liberal, né, como o Paulo Guedes aí, o ministro da Economia, ele quer baixar sim esses impostos, só que com o déficit da Previdência fica muito complicado da gente fazer qualquer tipo de abatimento fiscal aí para o povo, né? A gente está vendo várias altas aí de gasolina, de alimentos, mas não tem como você diminuir imposto se você não tem uma receita que vai também continuar ali liquidando esses gastos, né? Enfim, eu vou deixar esses links, como eu disse, eu não quero muito me aprofundar, mas basicamente falando é exatamente isso. Antigamente meu pai, por exemplo, ele teve 12 filhos. Meu avô teve 12 filhos, meu pai não teve 12 filhos. Esse é o problema, que meu avô teve 12 filhos e esses 12 filhos sustentam a previdência daqueles que estão aposentados hoje, porque eles ainda continuam trabalhando. Mas eu, filho do meu pai, eu sou filho único. Meu pai não teve esse tanto de filho aí. Na verdade, ele teve mais um filho aí fora do casamento, mas é um assunto para um outro vídeo. Então, o que acontece? A taxa de natalidade está menor, enquanto os aposentados só crescem esse número de aposentados. E também a taxa de sobrevida, ou seja, o aposentado ele se aposenta, mas devido aos avanços da medicina, na saúde, qualidade de vida, essa taxa de sobrevida, por exemplo, está só se alongando. O aposentado ele vai lá se aposentar com 60 e poucos anos, mas ele vai continuar vivo até os 80 e poucos, né? Essa média aí. Então ele vai ter um período bem maior de receber da Previdência. E a Previdência ela não funciona como um cofrinho. Eu não estou pagando hoje para que eu dou o governo todo mês lá do meu salário e ele vai lá e guarda esse dinheiro e quando eu vou me aposentar ele me devolve esse dinheiro. Não é assim que funciona. Hoje eu trabalhando eu financio a aposentadoria de outros e no futuro, quando eu estiver aposentado, quem vai estar financiando a minha aposentadoria são aqueles que estão trabalhando. Então funciona dessa maneira. Então como a gente vê a taxa de natalidade diminuindo, como eu disse, hoje em dia é comum as pessoas terem 1, 2 filhos no máximo aí. Antigamente era diferente. Então por isso que a reforma da Previdência ela tem que ser feita de tempos em tempos.
Agora, por exemplo, a gente vai passar por essa reforma e vai dar sim um alívio para o nosso país, mas posteriormente, daqui 50 anos, vai ter que fazer a reforma novamente se continuar nesses mesmos moldes. Então, é isso que nós temos que entender e que as pessoas, os deputados que estão lá representando o povo, ou seja, cada deputado representa uma parcela da população porque teve uma quantidade de votos adequado para estar lá. E eles têm que entender que se eles não votarem favoráveis à Previdência, eles estão votando não só contra o povo, no modo geral, mas contra sim os seus filhos que vão sofrer com isso lá na frente. Tá certo? Então eu quero falar o nome de alguns aqui e vou deixar o e-mail aqui embaixo, essa questão do e-mail que eu esqueci de explicar, vou deixar o e-mail desses deputados aqui embaixo e também um corpo de e-mail que uma amiga minha fez, a Daiane, aqui do Grupo de Ações Políticas do GAP. Ela fez esse e-mail para a gente estar encaminhando essa solicitação e estar cobrando dos nossos deputados o porquê que eles ainda não se posicionaram. E quando eu quero te dizer que você tem que cobrar, não é você apontar o dedo na cara do cara e chamar ele de bandido, não é nada disso. Nesse momento, essas pessoas que estão em fase de definição de voto, nós temos que encarar elas como possíveis aliados. Então a gente tem que tratar com a maior cordialidade possível, entendeu? Não são aqueles, por exemplo, do PT, do PSOL, que a gente já sabe que eles sempre jogam contra o nosso país, que vão fazer a diferença, mas são aqueles que estão em fase de definição de votos ainda, tá certo? Vamos lá, quem está em apoio parcial aqui agora, deputados federais de Minas Gerais, lembrando, tá? Aécio Neves, do PSDB, Charles Evangelista, do PSL. Esse cara é a maior incógnita que eu já vi, porque ele é do PSL, da base aliada, mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o que eu consegui achar dele é exatamente que ele ainda está em apoio parcial e não apoio total à Previdência. O pessoal até gostaria de tirar o Charles Evangelista do PSL, mas por outros motivos, não pela questão da Previdência, que a gente pode falar aqui em outro vídeo. Domingos de Sávio, do PSDB, Eduardo Barbosa, do PSDB, Franco Catafirna, do PP, Misael Varela, do PSD, Paulo Abi Aquel, do PSDB, Rodrigo de Castro, do PSDB. Por que eu estou falando o nome dessas pessoas aqui? Porque se esse vídeo chegou até você e você é um eleitor desses cidadãos aqui que eu estou falando, você tem o direito de cobrar deles. Então é muito importante que você continue até aqui para que você saiba se o seu deputado está apoiando ou não está a reforma da Previdência. Que estão indefinidos ainda: Dimas Fabiano, do PP, Dr. Frederico, do Patriotas, Eros Biondi, do PROS, Euclides Peterson, do PSC, Fábio Ramalho, do MDB, Fred Costa, do Patriotas, Gilberto Abramo, do PRB, a Grace Elias, lá do Avante, Ercílio Coelho Diniz, do MDB, Igor Timo, do Podemos, Lafayette de Andrada, do PRB, Lincoln Portela, do PR, Luiz Tibé, do Avante, Marcelo Aro, do PHS, Mauro Lopes, do MDB, Newton Cardoso Júnior, também do MDB, Pinheirinho, do PP, Stefano Aguiar, do PSD e o Zé Vitor, do PMN. Eu não vou gastar tempo aqui falando sobre o pessoal do PSOL, do PT, de outros partidos socialistas que estão contra, porque eles de fato já são contra o Brasil em todos os aspectos. Então eu não vou gastar tempo aqui te falando quais são os contra, né, que são justamente esses. Apenas um, que é o André Janones, do Avante. André Janones foi aquele que teve aquele episódio contra o senador Carlos Viana, né, que ele apontou o dedo na cara do senador Carlos Viana e falou que é pelo povo, que está lutando por Brumadinho, isso e aquilo, e na hora que ele tem o direito, tem a necessidade de mostrar de verdade aqui ele veio, ele vira e cospe na cara da nação brasileira toda, se colocando contra a reforma da Previdência. Então, André Janones, o senhor é um traidor da pátria, tá certo? Não vem com mimimi, vem ficar falando que eu tô na CPI de Brumadinho. Não vamos minimizar os seus erros por conta de possíveis acertos que o senhor está cometendo, tá certo? O senhor errou quando o senhor disse que é contra a reforma da Previdência, porque o senhor está contra os brasileiros fazendo isso. Então eu vou deixar os e-mails aqui embaixo, é bem simples, é só você copiar esses e-mails, colocar lá no seu e-mail, né, no campo de enviar, já está tudo certinho, ponto e vírgula, tudo certinho lá, e também vou deixar o corpo do e-mail que você vai mandar para eles. A única coisa que você vai preencher também lá é o título, né? A gente vai escrever lá: deputados, votem a favor do Brasil, votem a favor da reforma da Previdência. Você que ainda também nos está
inscrito aqui no canal, se inscreva, e eu vou deixar os links dos vídeos aqui sobre a reforma também, que é um assunto muito importante, e mesmo se você não gosta de política, como diria Platão, você pode até não gostar de política, mas a sua vida vai ser governada por aqueles que gostam. Então, se intere sobre os assuntos aí, porque essa matéria é muito importante para nós e também para as futuras gerações. Deus te abençoe, tamo junto, muito obrigado por você que assistiu até aqui e até a próxima.